Ele estava morrendo diante de dezenas de pessoas no parque, mas só ela ajoelhou-se ao lado dele com as mãos sujas de terra e uma coragem inacreditável. E foi ali que tudo mudou. Era manhã cedo em São José dos Campos. O orvalho ainda brilhava nas folhas das margaridas quando Mônica, com os cabelos presos em uma trança simples e as unhas enegrecidas de terra, chegou ao Parque Vicentina Aranha com o coração leve. A natureza era seu refúgio, e os jardins, seu palco de vida. Ninguém ali via sua importância. Para os olhos apressados dos frequentadores, ela era apenas a jardineira, a moça que varria folhas e aparava arbustos. Mas para as plantas, ela era tudo. Ela lhes dava voz, amor e cuidado. Enquanto regava uma fileira de girassóis recém-plantados, um menino se aproximou correndo, Mateus, 8 anos, autista, que ia ao parque com a mãe para fugir do barulho da cidade. Ele se comunicava com toques, olhares e sorrisos. Mônica era uma das únicas pessoas que o compreendia. Ela lhe estendeu uma flor pequena e ele, sorrindo, a guardou no bolso como um tesouro. A mãe, Patrícia, agradeceu com os olhos marejados. Você tem um dom, Mônica. Um dom encantador, disse com voz embargada. Mas a beleza daquela manhã escondia as raízes profundas da dor. Mônica havia crescido ali mesmo, em uma vila pobre da zona leste da cidade. Criada pela avó, Dona Lourdes, após ser abandonada pelos pais, ela aprenderá desde cedo a transformar sofrimento em beleza. Quando não havia brinquedos, havia flores. Quando não havia consolo, havia o cheiro da terra molhada. A vida foi dura, injusta, mas a alma dela nunca endureceu. Ao contrário, floresceu. Enquanto arrancava ervas daninhas ao pé de uma árvore centenária, escutou uma conversa abafada vinda do coreto. 2 mulheres riam dela. A pobrezinha agora tá famosa porque arruma florzinha. Mal sabe ela que vai ser mandada embora quando o parque for privatizado, cochichava Regina, a funcionária da prefeitura. Aquilo já não a atingia como antes. Ela sorria, baixava a cabeça e voltava ao trabalho. Sua dignidade não era feita de aplausos, mas de propósito. Foi ao meio-dia que tudo mudou. O sol forte fazia brilhar as calçadas quando um homem de terno escuro e relógio de ouro passou cambaleando próximo ao Jardim das Azaleias. Com expressão de dor e suor escorrendo pela testa, ele cambaleou, ofegante. Algumas pessoas olharam, outras recuaram assustadas. E então, ele caiu. O som do corpo batendo no chão foi seco, chocante. Silêncio. Mônica correu. Sem pensar. Sem hesitar. Com os joelhos cravados no chão e as mãos tremendo, ela virou o homem de lado, percebeu a rigidez no peito e começou a aplicar respiração boca a boca. Um grupo se formou ao redor. Alguém filmava. Alguém ria nervoso. Mas ninguém ajudava. Ela gritou, liguem para o SAMU. Rápido. Suas mãos pressionavam o tórax dele com precisão, como havia aprendido com Dona Lourdes quando a avó ensinava a cuidar da vida, mesmo sem diploma. O homem parecia morto. Pálido. Sem cor. Mas, de repente, um gemido. Um fio de ar. E então, um olhar profundo, assombrado, vivo, se encontrou com o dela. Ele sussurrou, obrigado, antes de apagar de novo. O socorro chegou. Em poucos minutos, a ambulância partiu. Ninguém sabia quem ele era. Mas Mônica voltou ao seu carrinho de ferramentas, com o rosto e as mãos manchados de terra e lágrimas. Silenciosamente, voltou a regar as flores como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Dona Lourdes a esperava com sopa quente. A TV, ligada no volume baixo, exibia uma manchete:
milionário Tiago Ferreira sofre infarto em parque e é salvo por uma jardineira desconhecida. Mônica arregalou os olhos. Aquilo era surreal e inacreditável. Ela correu até a janela, olhou para o céu e murmurou: foi por pouco. No dia seguinte, o parque estava em alvoroço. Jornalistas rondavam, repórteres especulavam. Regina, visivelmente enciumada, evitava cruzar com Mônica. E no centro de tudo, havia um banco vazio. O mesmo banco onde o milionário havia caído. O mesmo banco que agora, misteriosamente, parecia coberto de pétalas, como se a natureza também quisesse agradecer. E ali, no silêncio daquele jardim, a vida de Mônica começava a mudar. Mas ela ainda não fazia ideia do quanto. Ele era um dos homens mais poderosos do país, mas desabou como uma folha seca aos pés de uma desconhecida. E foi justamente essa desconhecida quem salvou sua vida com as mãos sujas de terra. O que aconteceu depois foi simplesmente inacreditável. A notícia se espalhou feito erva daninha em solo fértil. No dia seguinte, Mônica caminhava entre os canteiros do parque como de costume, mas cada passo parecia pesado, como se o mundo a observasse. Havia câmeras escondidas entre as árvores, drones voando acima das palmeiras e vozes sussurradas por trás das cercas vivas. Mônica não estava preparada para virar notícia, e muito menos para o impacto da verdade que viria a seguir. O homem salvo não era um desconhecido qualquer. Ele era Tiago Ferreira, dono do maior conglomerado agroindustrial do país, conhecido por sua frieza nos negócios, austeridade com a imprensa e poder quase intocável. Um magnata, milionário, investidor e temido por muitos. E ela era só Mônica. A jardineira de pés descalços e alma cheia de poesia. A discrepância entre os dois nomes causava um frisson quase absurdo. Como uma jovem simples de São José dos Campos poderia ter salvo o coração mais valioso do agronegócio nacional? Patrícia foi a primeira a encontrar Mônica naquela manhã. Eles estão procurando você, disse aflita, segurando o celular com a reportagem aberta. A manchete era clara: jardineira anônima é heroína do Parque Vicentina. Embaixo, uma foto de Mônica agachada, mãos sobre o peito de Tiago, olhos cheios de desespero. Você ficou linda nessa foto, disse Patrícia, emocionada. Mas Mônica não respondeu. Sentia o mundo girar, não de fama, mas de medo. Às 10 da manhã, um carro preto com vidros escuros estacionou na entrada principal. Duas figuras desceram, um homem de terno, muito sério, e uma mulher elegante. O parque silenciou. Todos acompanharam o passo firme dos dois em direção a Mônica, que limpava as folhas do coreto com o mesmo zelo de sempre. Mônica Ribeiro, perguntou o homem. Ela apenas assentiu, o coração acelerado. Somos assessores pessoais do Sr. Tiago Ferreira. Ele gostaria de falar com você. Agora. A frase foi como um trovão silencioso. O caminho até o hospital foi feito em um carro luxuoso, com bancos de couro e um ar-condicionado tão forte que fazia Mônica tremer. Mas o frio não vinha do ambiente. Era um frio na alma. Um medo profundo de não estar à altura daquele encontro. De entrar em um mundo que não era seu. Quando chegou ao UTI particular, encontrou Tiago em uma cama moderna, rodeado por máquinas e médicos discretos. Ele parecia frágil, mas o olhar era intenso, firme, do tipo que atravessa a pele e toca a alma. Ao vê-la, um sorriso se formou, tímido, mas comovente. Você voltou, ele disse com dificuldade. Eu só fiz o que qualquer um faria, respondeu ela, olhando para o chão. Não fez. Ninguém fez nada. Só você. E isso é transformador. A conversa foi curta, mas inesquecível.
Ele queria agradecê-la. Ela queria fugir. O abismo entre eles parecia intransponível, e mesmo assim havia uma conexão no ar. Uma sensação de que algo maior estava em movimento. Nos dias seguintes, Mônica tentou voltar à rotina. Mas já não havia mais rotina. Crianças pediam autógrafos, visitantes do parque queriam tirar fotos, e até o prefeito de São José dos Campos lhe enviou uma carta de reconhecimento público. Mas enquanto o mundo a celebrava, Regina, a mesma que antes zombava dela, agora a olhava com desprezo e inveja. Ela se acha a rainha das flores agora, né? Murmurou Regina para outros funcionários. Mas é só uma jardineira metida a heroína. A inveja começou a crescer como praga. Regina espalhou que Mônica só ajudou Tiago para aparecer. Que tudo era encenação. Que ela havia combinado com alguém da imprensa. Aquilo doía mais que as ofensas explícitas. Era como se arrancassem suas raízes e jogassem ao vento. Foi numa tarde nublada que a reviravolta aconteceu. Tiago, já fora do hospital, apareceu pessoalmente no parque. Com passos lentos e um guarda-chuva fechado na mão, aproximou-se de Mônica sem aviso. Todos pararam para ver. Regina ficou pálida. Patrícia segurou o choro. Mônica, ele disse, firme. Eu vim lhe fazer um convite. Algo que, sinceramente, mudará sua vida. Ela arregalou os olhos. Silêncio ao redor. Você aceitaria cuidar de algo muito especial para mim? Um espaço que pertenceu à minha família e que está esquecido. Mas acho que só você pode fazer florescer novamente. O parque prendeu o ar. Estou falando de um antigo centro de estudos de botânica. Um lugar que ninguém se importou em preservar. Mas eu quero dar a você. É seu. Se quiser. A respiração de Mônica falhou. Ela olhou para as mãos sujas de terra. Para as flores ao redor. Para o passado difícil, a infância pobre, as dores que carrega no peito. E ali, entre lágrimas e silêncio, algo profundo e inspirador brotava, uma nova chance. Um novo jardim. Um novo destino. Ela salvou um milionário com as próprias mãos, e agora estava sendo convidada para liderar algo inimaginável. Mas o que ninguém esperava era a onda de inveja, sabotagem e ódio que surgiria das raízes mais podres da cidade. A proposta de Tiago ecoava na mente de Mônica como um sussurro entre as árvores, um centro de estudos botânicos só para ela. Um espaço inteiro para cultivar, ensinar e inspirar vidas através das plantas. Era um sonho que ela nunca ousou sonhar. E, mesmo diante daquele presente inacreditável, Mônica hesitou. Por que eu? Ela perguntou, de olhos baixos. Tiago respondeu com simplicidade, porque você enxerga a beleza onde os outros veem mato. Porque sua alma entende o que a terra precisa. Porque você salvou minha vida e me lembrou que viver com propósito vale mais que qualquer lucro. A entrega das chaves foi marcada para a semana seguinte. O lugar, uma antiga fazenda de pesquisa pertencente à família de Tiago, ficava nos arredores de São José dos Campos, cercada por mata atlântica, com estufas velhas, galpões abandonados e trilhas cobertas de folhas. Ao pisar ali, Mônica sentiu como se voltasse para casa. Cada canto do terreno parecia sussurrar histórias à sua alma. Era encantador, mesmo em ruínas. Mas enquanto ela planejava seu recomeço, as sombras se agitavam. Regina, agora tomada por uma revolta ardente, se uniu a outros servidores rancorosos. Ela usava palavras como armas. Ela deve estar se vendendo para esse milionário. Essa pobrezinha tá achando que é doutor agora? Comentários assim se espalhavam como fogo entre os corredores da prefeitura. E não parou por aí. Durante uma visita ao terreno com Tiago, Mônica percebeu algo estranho.
marcas de pneus profundos perto das estufas e ferramentas fora do lugar. No dia seguinte, ao retornar sozinha, encontrou cadeados arrombados, plantas destruídas e vidros quebrados. Um gesto claro. Um aviso silencioso de que não seria bem-vinda ali. Ela caiu de joelhos diante do estrago. As mãos tremiam, o peito doía, e os olhos se encheram de lágrimas. Aquilo era mais que vandalismo. Era ódio disfarçado de medo, era o sistema tentando calar uma mulher pobre que ousava sonhar alto demais. Tiago chegou minutos depois e encontrou Mônica no chão, segurando um broto que escapara à destruição. Eles querem que eu desista, sussurrou ela. Ele se ajoelhou ao lado dela e disse com firmeza, então é agora que você vai provar que é mais forte que todos eles. Você vai erguer essa escola das cinzas. Ao saber do ocorrido, Patrícia ofereceu ajuda. Tem muita gente aqui que te admira, Mônica. Nós vamos levantar esse lugar com você. Nem que seja tijolo por tijolo. O pequeno Mateus apareceu com uma muda de ipê amarelo nas mãos. Mônica sorriu entre lágrimas. Era como se a vida, mais uma vez, estivesse lhe oferecendo raízes. Mas o destino ainda guardava golpes mais profundos. Poucos dias depois, durante uma reunião com vereadores para formalizar o projeto da escola, Regina se levantou em meio à audiência, e diante de câmeras e jornalistas, acusou Mônica de manipular um idoso debilitado para benefício próprio. A sala ficou em silêncio. O golpe foi chocante. Mônica ficou sem ar. Tiago se levantou, indignado, mas a imprensa já tinha o que queria, um escândalo. Naquela noite, Dona Lourdes passou mal ao ver a neta sendo humilhada no noticiário. A senhora, que já vinha debilitada, sofreu um AVC. Mônica a encontrou caída na cozinha, ainda segurando a colher de sopa que preparava. A dor foi inacreditável. No hospital, diante dos aparelhos e dos médicos apressados, Mônica desabou. Por que isso está acontecendo? Só porque eu aceitei um presente? Só porque eu fui boa? Era como se o mundo dissesse que bondade era fraqueza, que gente simples não podia vencer. Tiago a encontrou naquela madrugada, sentada no chão do corredor do hospital. Eu sinto muito, ele disse, a voz baixa. Eu te coloquei nisso. Ela não respondeu. Apenas olhou para as mãos. As mesmas mãos que salvaram vidas agora pareciam incapazes até de proteger quem mais amava. Mas dentro dela, algo começava a se acender. Uma força diferente. Um tipo de raiva sagrada. De vontade de provar que a vida dela não seria reduzida a uma manchete manipulada por invejosos. Dona Lourdes ainda estava viva. E ela ainda tinha aquele broto de ipê nas mãos. E se a terra ainda pulsava? Mônica também pulsaria. Ela só queria ensinar sobre flores, mas enfrentou um inferno feito de mentiras, fogo e destruição. O que fizeram com ela foi tão cruel que muitos desistiriam. Mas Mônica? Ela floresceu mesmo entre os espinhos. As paredes estavam pretas. O cheiro de fumaça ainda impregnava as telhas. As estufas recém-montadas estavam carbonizadas, transformadas em escombros. E o solo fértil, que abrigaria o futuro da botânica na região, agora jazia calcinado sob o peso de um crime cruel. O incêndio foi criminoso. E a dor, inimaginável. Mônica chegou ao local com Patrícia e Mateus, horas após os bombeiros conterem as chamas. Tiago, embora abalado, fez questão de acompanhá-la. O cenário era de guerra. Os bancos de madeira estavam derretidos, os materiais didáticos queimados, e o viveiro com as primeiras mudas, aquelas que Mateus ajudou a plantar, havia virado cinzas. Ela ajoelhou-se no barro encharcado pelos jatos d'água.
Segurou nas mãos um pedaço queimado de uma plaquinha que dizia Sala das Orquídeas. As lágrimas desceram, misturadas à fuligem. A alma de Mônica parecia despedaçada. Como pode o mundo punir tanto alguém que só deseja fazer o bem? Regina foi vista rindo pelas costas. Um vídeo vazado a mostrava zombando. Vai plantar florzinha no inferno agora, queridinha. A crueldade era chocante. E ainda assim, ninguém da prefeitura a repreendia. O sistema inteiro parecia fechar os olhos, como se dissesse em silêncio, ela não deveria ter tentado subir. Enquanto Mônica tentava recompor os destroços, uma visita mudou tudo. Dona Lourdes, ainda com dificuldades motoras, apareceu ali, levada por Patrícia. Usava bengala, a fala estava lenta, mas os olhos estavam vivos. Minha filha, você não precisa disso tudo para plantar beleza no mundo. Mas se isso é o que te faz feliz, não deixa eles matarem o teu sonho. As palavras da avó foram como adubo na raiz da alma. Algo profundo se reergueu dentro de Mônica. Um tipo de fé que nenhuma chama podia consumir. Ela se levantou lentamente, limpou as mãos e encarou Tiago. Vamos reconstruir. Do zero. E vai ser ainda maior. E ainda mais bonito. Foi aí que começou a virada. A comunidade, tocada pela tragédia, se mobilizou. Voluntários chegaram de todos os bairros. Jovens, aposentados, professores, até agricultores da zona rural se ofereceram para ajudar. Um movimento popular tomou forma. Pessoas comuns traziam ferramentas, sementes, madeira. Cada canto da cidade queria contribuir. Era como se Mônica fosse o coração de algo inspirador. Patrícia liderou a comunicação nas redes sociais. Mateus fazia desenhos das plantas que ajudava a plantar. E Tiago, emocionado com a mobilização, bancou pessoalmente a reconstrução estrutural com ainda mais tecnologia, sistemas de irrigação, painéis solares, laboratórios de estudo. O que era sonho virou um projeto nacional. A inauguração foi marcada para um mês depois do incêndio. E na noite anterior, Mônica passou horas sozinha na entrada da escola, agora rebatizada como Flor de Luz. Carregava nas mãos uma muda de ipê amarelo, a mesma salva do ataque. Você sobreviveu. Assim como eu, sussurrou. No dia da abertura, a cidade parou. Canais de televisão cobriam ao vivo. Crianças de escolas públicas vieram em excursão. Políticos tentaram aparecer, mas foram ignorados. Porque aquela manhã não era sobre vaidade. Era sobre resistência. No palco improvisado sob uma figueira centenária, Mônica discursou. A voz firme, mas cheia de emoção. Eu não fui criada para liderar. Não estudei nas melhores escolas. Nunca imaginei falar diante de tantas pessoas. Mas a vida me ensinou que onde há raiz, há esperança. E que, mesmo quando querem nos sufocar, a gente ainda pode florescer. O público se levantou em aplausos. Muitos choravam. Tiago, ao lado, lutava para conter as lágrimas. Mônica olhou para ele com gratidão. Mas não era uma dívida. Era reconhecimento. E então, Patrícia entregou a Mônica uma placa com os dizeres: Você salvou um homem. Agora salva uma geração. A partir daquele instante, a Escola Flor de Luz não era mais um projeto. Era um símbolo. Um santuário de superação. E Mônica, a jardineira que foi pisada, humilhada e incendiada, agora era farol de um futuro mais verde, mais justo e mais humano. Mas o mundo ainda teria muito a aprender com ela. Eles tentaram enterrá-la, mas esqueceram que ela era semente. E agora, diante dos olhos de um país inteiro, ela florescia como um milagre vivo.
O que ela construiu com as próprias mãos foi tão comovente que tocou até os corações mais endurecidos. O primeiro mês de funcionamento da escola Flor de Luz foi como assistir ao nascimento da primavera, após um inverno cruel. As salas, antes queimadas, agora estavam cheias de vida. Estudantes de todas as idades, desde crianças de escolas públicas até idosos buscando uma nova paixão, lotavam os espaços. E no centro de tudo, com um jaleco branco sujo de barro e um sorriso cansado, estava Mônica. A escola oferecia mais do que botânica. Oferecia esperança. Mônica ensinava as pessoas a ouvirem as plantas, a entenderem a natureza não como paisagem, mas como parceira de existência. Seus métodos simples, intuitivos e cheios de alma logo chamaram a atenção da imprensa nacional. Revistas científicas, programas de TV, até influenciadores queriam entender como aquela mulher sem diploma havia se tornado referência nacional em cultivo ecológico. Tiago, sempre por perto, recusava os holofotes. Essa história é dela, dizia aos jornalistas. Mas nos bastidores, era seu apoio silencioso que mantinha tudo em ordem, doações, patrocínios, proteção jurídica contra as calúnias que ainda circulavam nas sombras. Havia ainda resquícios de ódio. Regina tentava voltar à prefeitura por vias judiciais, alegando perseguição política. Mas sua voz, antes poderosa, agora era abafada pelo som alto do progresso. Numa manhã ensolarada, um grupo de jovens com deficiência chegou à escola. Mônica os recebeu com um carinho tão profundo e natural que os educadores se emocionaram. Ela mostrava como tocar as folhas com suavidade, como escutar o silêncio de uma planta que pede água, como o tempo da natureza é o mesmo que o tempo da cura. Um menino cego chorou ao tocar uma flor pela primeira vez e sentir seu perfume. Aquilo era mais que ensino. Era milagre. Enquanto isso, Dona Lourdes se recuperava aos poucos. Sua fala voltava, e cada palavra pronunciada era como pétala que se abre. Em uma visita à escola, ela foi recebida com palmas e lágrimas. Essa aqui é minha raiz, disse Mônica, segurando a mão da avó com firmeza. A multidão se levantou. Tiago, de longe, sorriu, havia ali algo comovente demais para ser explicado. Mas nem tudo eram flores. Mônica ainda sofria com noites mal dormidas. O sucesso trazia fardos invisíveis. As agendas, os pedidos, os compromissos. A escola crescia, mas ela sentia falta dos dias em que podia simplesmente conversar com um hibisco por horas. Patrícia notou o cansaço. Você também precisa cuidar de você, Mônica. A gente te ama, mas você é só uma. Tiago a levou para um retiro ecológico por 3 dias. Sem imprensa. Sem reuniões. Só você e as árvores. Lá, entre cachoeiras e trilhas, ele compartilhou um segredo: estava se desligando das empresas para dedicar-se integralmente à filantropia. Você me mostrou que riqueza é aquilo que floresce nas mãos do outro. Essa revelação tocou Mônica profundamente. Pela primeira vez, ela enxergava Tiago não apenas como o homem que sobreviveu graças a ela, mas como alguém que também renasceu. Havia algo entre eles. Algo surpreendente e sutil, plantado sem pressa, regado com respeito. Mas ela ainda não sabia nomear. Ao retornar, um novo presente a esperava, um terreno doado por um fazendeiro local, desejando abrir um polo da escola na zona rural. Mônica mal pôde acreditar. Emocionada, abraçou a placa com o nome do novo espaço, Unidade Raízes. Durante uma cerimônia simples, Mateus, agora seu aluno mais dedicado, subiu ao palco e disse: "A Mônica me ensinou que plantas não têm olhos, mas enxergam o amor. E eu também." O público chorou. Era inesquecível. Naquela noite, Mônica caminhou sozinha pelo jardim iluminado da escola.
As flores balançavam com a brisa suave. Cada folha parecia sussurrar obrigada. E ela, em silêncio, agradecia também. Por ter resistido. Por ter acreditado. Por não ter desistido de florescer mesmo quando tudo parecia cinza. E foi ali, entre jasmins e alecrins, que Mônica percebeu, ela não era mais uma jardineira. Era uma semeadora de futuros. Mas o momento mais simbólico ainda estava por vir, no lugar onde tudo começou. Ela era só uma jardineira. Agora, era símbolo nacional de esperança. E o que aconteceu naquele congresso, diante das câmeras, políticos e empresários, foi tão transformador que o país inteiro parou para ouvir cada palavra da mulher que nasceu entre flores e cresceu entre espinhos. A imagem de Mônica cruzando o palco do Congresso Nacional de Botânica, com um jaleco modesto e passos firmes, viralizou em minutos. Ela foi convidada como palestrante principal, representando a virada socioambiental que o Brasil tanto precisava. Cientistas renomados, empresários, ministros, todos ali para ouvi-la. Mas ela, como sempre, permaneceu serena. Sabia que falaria do que conhecia com a alma, a terra, as flores e os corações humanos. Seu discurso foi direto, comovente e inesquecível. Não sou doutora. Não tenho diploma. Mas fui aluna da natureza. E aprendi com ela que tudo que floresce exige paciência, dor e fé. Crescer dói. Mas vale a pena. A plateia aplaudiu de pé. Dias depois, a Escola Flor de Luz recebeu a visita do ministro da Educação, que anunciou verba federal para multiplicar o projeto em outras cidades. Mônica, emocionada, recusou o estrelismo. Quero que esse recurso chegue nas mãos certas. Nos professores esquecidos, nos jovens invisíveis, nos idosos que ainda têm tanto a ensinar. A escola ganhou prêmios. Projetos ambientais inspirados nela começaram a brotar pelo país. Mônica virou nome de biblioteca, documentário, seminário. Mas ela continuava a acordar cedo, calçar as botas e tocar nas folhas como se fossem suas filhas. Nunca permitiu que a fama a afastasse da simplicidade. Isso a tornava ainda mais encantadora. Enquanto isso, a relação com Tiago tomava um tom mais íntimo. Não era paixão avassaladora, mas havia ali um laço forte, construído com tempo e respeito. Ele a olhava como quem enxerga além. E ela, aos poucos, deixava o medo de confiar. Mas o passado de ambos pesava. Mônica ainda se via como apenas uma jardineira. E Tiago carregava as marcas de uma vida de poder, que muitas vezes sufoca os sentimentos. Numa tarde tranquila, ela o convidou para caminhar pelo viveiro de mudas. Mostrou-lhe uma planta que resistia ao solo fraco e pouca água, a calêndula. É como a gente. Cresce onde ninguém acredita. Tiago tocou a flor, e com um olhar intenso, disse: "Você mudou minha vida, Mônica. Não foi só o coração que você salvou." Ela sorriu, tocada. Mas em silêncio, sabia que ainda não era hora de dar nome àquilo. Um novo desafio surgiu. Um grupo multinacional queria comprar o projeto da escola para transformá-lo em uma rede privada. Ofereceram cifras milionárias. Mônica recusou. Com firmeza. Isso aqui nasceu de gratidão, não de ambição. E vai continuar livre. A recusa gerou críticas. A imprensa especulou que ela havia perdido uma oportunidade única. Mas a comunidade se levantou em apoio. Vídeos, depoimentos, campanhas em redes sociais. O país estava com ela. E Regina? Tentou voltar com uma nova denúncia, arquivada imediatamente. Nesse momento, Mônica percebeu que algo mais poderoso havia se formado. Ela não era mais só uma mulher cuidando de flores.
Era a voz de uma geração que precisava acreditar que o bem ainda podia vencer. Que a bondade ainda podia ser transformadora. Ela foi convidada para ser homenageada na Câmara Municipal de São José dos Campos. Chegou com Dona Lourdes e Patrícia. Tiago assistia da plateia. Quando seu nome foi anunciado, ela subiu ao palco e disse: "Meu avô dizia que quem cuida da terra, planta para quem nem conhece. Hoje eu entendo. A flor que você cultiva hoje pode salvar alguém que nem nasceu ainda. E é por isso que eu continuo." Aplausos, lágrimas e silêncio respeitoso soaram da plateia. Naquela mesma noite, Mônica recebeu um envelope em casa. Dentro, havia um projeto arquitetônico, com carimbo oficial. Era o esboço de uma estufa móvel, feita sob medida para visitar comunidades rurais e levar educação ambiental a quem nunca teve acesso. E no rodapé, escrito à mão: "Um presente para você plantar o futuro onde quiser. Com amor, Tiago." Ela apertou o papel contra o peito. Fechou os olhos. E soube, naquele instante, que a última flor ainda estava por desabrochar, no lugar onde tudo começou. Ela salvou uma vida com as mãos sujas de terra. E hoje, milhares florescem por onde ela passou. O que aconteceu naquele parque, no mesmo banco, no mesmo jardim, foi tão simbólico, tão comovente, que ninguém jamais esquecerá. 1 ano havia se passado desde o dia em que Mônica ajoelhou-se no chão do Parque Vicentina Aranha para salvar um desconhecido. Agora, o mesmo parque se preparava para uma cerimônia especial, a inauguração do Jardim da Gratidão, um memorial vivo dedicado à transformação que começou ali. Era manhã de primavera. As árvores balançavam suavemente ao vento. O coreto estava decorado com eras, orquídeas e fitas coloridas. Centenas de pessoas se reuniram no gramado, entre elas estudantes, jornalistas, voluntários e famílias inteiras que haviam sido tocadas pela história da mulher que transformou um gesto simples em algo extraordinário. No centro da cerimônia, estava ela, Mônica, vestindo uma camisa branca com flores bordadas pelas mulheres da comunidade. Os cabelos presos em um coque leve, os olhos marejados de emoção. Ao seu lado, segurando-lhe a mão, Dona Lourdes, firme, sorridente, orgulhosa. E do outro lado, Tiago. Sempre discreto, mas com um brilho nos olhos que dizia tudo. O momento mais aguardado chegou. Um pequeno palco foi montado ao lado do banco onde Tiago havia desmaiado. Mônica subiu devagar, com uma pequena muda de ipê branco nas mãos. O silêncio caiu sobre o parque. Era profundo demais para palavras. Esse banco, esse chão, esse jardim, guardam a raiz da minha história. Foi aqui que eu aprendi que até o coração mais frágil pode voltar a bater. E que a bondade, mesmo quando pesada, sempre encontra uma maneira de florescer, disse ela com a voz embargada. O público prendeu o fôlego. Hoje, eu planto esta árvore em nome de todos que já se sentiram pequenos demais para fazer a diferença. Porque, às vezes, é nas mãos mais humildes que nascem os milagres. Ela ajoelhou-se com cuidado. Com as próprias mãos cavou a terra. Colocou a muda no solo e a cobriu com leveza. Tiago se aproximou e entregou-lhe um regador de cobre. Ela molhou a planta com delicadeza, enquanto lágrimas discretas escorriam por seu rosto. O público aplaudiu de pé. Patrícia chorava abertamente. Mateus, ao lado, fazia um desenho da cena. Na sequência, o prefeito de São José dos Campos entregou a Mônica a medalha de cidadã honorária, mas ela recusou com humildade. A medalha mais valiosa já está aqui, disse, apontando o broche de flor de tecido que a avó havia costurado em sua roupa. Após o evento, Tiago a levou até o mesmo banco. Sentaram-se lado a lado, agora em silêncio. Você lembra do que me disse aquele dia? Ele perguntou.
Mônica sorriu. Disse que tudo floresce, se tiver tempo e amor. Ele assentiu. Então tirou do bolso um pequeno envelope. Dentro, havia um título de posse, a estufa móvel já estava pronta e registrada em nome dela. Agora você pode ensinar até nos lugares que o mapa esqueceu. Ela segurou o papel com firmeza. Seus olhos encontraram os dele, e por um instante, o tempo pareceu parar. Havia amor ali. Não dito, não exigido. Mas presente, forte como raiz de árvore antiga. Obrigada, Tiago. Não só por isso. Mas por ter acreditado quando até eu mesma duvidava. Ele sorriu. Você me salvou 2 vezes. Primeiro o coração. Depois, a alma. O céu tingia-se de tons dourados. O parque estava silencioso, mas vivo. Borboletas dançavam no ar. Crianças corriam em volta da árvore recém-plantada. Naquela noite, sozinha em sua pequena casa, Mônica se sentou no jardim dos fundos. Ao seu redor, flores de todas as cores sorriam para o céu. Ela passou os dedos por uma pétala e murmurou, obrigada por não me deixarem desistir. E ali, entre o perfume das lavandas e o canto distante dos grilos, ela entendeu. Não importava onde o mundo a colocasse, no topo ou no chão. Seu coração sempre estaria ali, plantado na terra, florescendo com gratidão, superação e esperança. Porque algumas histórias nascem do nada, mas florescem para sempre. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.